Oi gente, meu nome é Lara Tis, eu sou arquiteta e urbanista, fundadora do canal do YouTube Inside Lara Tis. Nessa semana da decoração, hoje é o terceiro dia, eu vou te contar os segredos de como você pode ter uma casa linda como sempre sonhou, aprendendo a decorar de forma útil e econômica como um profissional. Nos vídeos passados a gente falou sobre como geralmente as pessoas decoram suas casas, como que é esse processo. Aí eu ensinei para vocês uma metodologia para vocês fazerem isso de maneira diferente. Eu disse também sobre a necessidade de vocês interpretarem o espaço para entender exatamente quais são as suas características antes de qualquer outra atitude. Eu te ensinei o que você deve observar e fui além. Falei sobre a importância de você fazer essa mesma leitura no habitante desse espaço e em cada móvel e em cada equipamento. Lembra que eu falei para você conversar com o fogão? Fogão. Conversa com o fogão. Vamos chamar de louco, mas você pode conversar assim dentro de você, você não precisa falar alto. E aí, fogão, beleza? Depois disso, na outra aula, eu te mostrei o caminho das pedras, o passo a passo mesmo, para você conseguir chegar nesse ambiente mobiliado e decorado como você sempre quis, só que de maneira eficiente. E mais uma vez eu quero muito agradecer os comentários que vocês deixaram para mim e dizer que se vocês ainda têm alguma dúvida, vocês ainda têm uma chance, né, de mandar a sua pergunta no vídeo de hoje. Bom, no vídeo de hoje vocês vão projetar junto comigo uma sala bem pequena e aí vocês vão conseguir ver realmente na prática a rota daquele processo projetual que eu expliquei no vídeo anterior. Lembra que eu disse que é um processo semelhante ao de aprender a andar de bicicleta? Uma vez que você aprender isso tudo, gente, você não vai mais esquecer. Mas antes eu preciso dar dois avisos para vocês. Eu vou te mostrar o projeto virtualmente num programa de 3D, que é o que a gente usa para trabalhar. Assim a gente consegue interpretar como se fosse um ambiente real. Mas não é hora de você se preocupar com tipo... Lara, eu não tenho esse programa, ou então, eu já tenho, mas eu não sei mexer. Não é hora disso, porque isso não é o problema no momento. O mais importante é você dar um passo de cada vez, porque é assim que a gente atinge os nossos objetivos, não é? É meio como o Alcoólicos Anônimos. Só por hoje eu aprendi mais um pouquinho. E o segundo aviso é que eu não tenho como fazer todos os tipos de variação de sala que existem, em termos de distribuição dos móveis. Simplesmente porque é infinito, a gente ia ficar aqui o resto do vídeo. E o tempo urge. Mas assim... Na verdade, quando você aprende a andar de bicicleta, ou como é nesse processo projetual, você vai ver que não seria mesmo necessário fazer tantas opções de tipos de sala, porque todas as informações que a gente recolheu lá atrás no briefing já dão pra gente o caminho que deve ser seguido, certo? Então vamos ao projeto. Esse daqui é o apartamento em que a gente vai fazer o projeto, é uma cozinha, vocês podem ver que já vem com essa bancada de inox. E a cozinha totalmente integrada com a sala, é um ambiente único, com só essa muretinha dividindo. Tem uma varanda do lado de fora, ali a porta que vai para o quarto, que é uma suíte, e nesse cantinho aqui a gente tem a área de serviço. É um ambiente bem iluminado e bem arejado. Nesse ambiente, o que a gente tem? A lavanderia, que é uma área assim de serviço, não é uma área social. Temos a cozinha, que pode ser considerado social ou serviço. E a gente tem a sala, que está totalmente integrada e que é uma área social. E nesse ambiente a gente tem dois eixos de circulação muito importantes, que vêm da entrada até a varanda e levam para o quarto. O mais óbvio da gente imaginar na distribuição é que nesse canto fica a geladeira, aqui fica o fogão, máquina de lavar roupa, sofá e televisão, ou então televisão do lado de cá e sofá. O que mais me incomoda nessa planta é mais a questão da área de serviço. Então a primeira coisa que me veio à cabeça foi isolar essa área. A cozinha a gente também tem que melhorar, porque a pessoa entra no apartamento e dá de cara com ela.
e proteger essa área da sala, que vai ser ou o sofá ou a televisão. A gente tem que proteger do fogão, porque o fogão emite calor, então é perigoso. E no outro canto que tem a TV, a gente tem que prever também um espaço para refeição. Então esses são os desafios que a gente tem para esse projeto. Mobiliando rapidamente, como a gente viu no vídeo anterior, sem pensar em reformas, sem pensar em nada disso, a gente tem uma planta de layout dessa maneira. A primeira coisa que eu falei então que incomoda nesse ambiente é a super interação da área de serviço com o restante. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o tanque e pensar em colocar um tanque com bancada, um tanque embutido desses de inox numa bancada inteira. E aí a gente coloca uma máquina de lavar e secar, porque a área de varal vai ser muito pequena, com abertura frontal, ou seja, que é aquela que não abre para cima como antigamente, ela abre para frente. E aí a gente consegue ter mais espaço de bancada. O próximo passo é fechar essa área. Eu coloquei 2 portas na parte da frente e um painel nessa lateral. A ideia é que essa área fique fechada, mas com porta que mantenha a respiração do ambiente, tipo veneziana ou ripado, porque você vai ter, por exemplo, um balde com roupa suja lá de molho e às vezes pode dar algum cheiro, alguma coisa desse tipo. Depois disso, a gente passa para a cozinha. A primeira coisa é tirar o fogão, tira aquela bancada de inox e a gente coloca uma bancada que vá do espaço da geladeira até aquela muretinha existente. Assim a gente ganha mais em área mesmo de bancada. Em cima dela vai um cooktop. Na área da TV, a primeira coisa, tira a TV desse móvel, tira esses objetos decorativos que eu tinha colocado mesmo só para ilustrar e vamos colocar a televisão na parede. Vamos tirar também esse móvel porque ele é inteiro, muito grande. E como o espaço é pequeno, a gente precisa ter uma mobilidade maior. Então a ideia que eu tive foi dividir esse móvel em 2. Quando a gente mudar a maneira que a gente está vendo aqui, vocês vão entender melhor por quê. Outra coisa que a gente pode fazer é trocar essa porta por um modelo de porta que não tenha guarnição. E aí a gente ganha um espaço e a porta também ela vai ficar mais leve, ela vai desaparecer na parede. É menos um elemento, né, gente? Porque quanto menor o ambiente, menos é mais. Vamos trocar esse sofá também por um outro modelo, mas respeitando aquelas regras que eu falei no vídeo sobre sala pequena, um sofá que seja mais baixo, sem braços ou com braços mais estreitos, como esse que eu coloquei aí. Bom, então olhando a parede aqui da televisão, a gente tem um móvel alto, né, que a ideia é que sirva de bancada de refeição ou de trabalho, e um móvel baixo, que a minha ideia seria para servir como um banco. Mas me incomoda um pouco esse desalinhamento entre os 2 móveis, então vamos pensar em alguma coisa na parede para colocar para alinhar. Vamos colocar ali, vocês podem perceber que eu estou trabalhando tudo no monocromático, é mais a questão da funcionalidade, como a gente falou no vídeo anterior. Ao invés de colocar 2 cadeiras, eu coloquei esses 2 puffs, porque a gente pode usar puff baú, que aí você consegue guardar coisa dentro dele. É sempre bom a gente pensar nisso quando é um apartamento pequeno. Bom, tirando aqui as divisórias da área de serviço, para vocês verem como é que fica por dentro, a ideia então é fazer a bancada inteira com o tanque embutido. E aí, como é um armário, como a gente está colocando a área de serviço dentro de um armário, eu pensei em colocar um sócolo, que é essa base mais alta, para colocar a máquina de lavar em cima dele. Assim a gente consegue realmente isolar e na hora que limpar o chão ali da cozinha, não vai interferir, nem vai sujar tanto o chão de dentro aí da área de serviço. E como a gente falou, ela está dentro de um armário, os móveis não precisam ter
porta, podem ser expostos, porque a porta desse móvel é realmente a porta da área de serviço, aquela que a gente mostrou antes. Então, embaixo do tanque a gente tem 2 prateleiras, e em cima a gente tem 2 prateleiras, e um lado eu deixei livre para que a gente possa colocar um varal desses que estica, sabe? Vendo do outro lado, a gente tem então o sofá, tá vendo como os braços dele são bem fininhos, ele tem uma estrutura fina, ele é leve, ele é descolado do chão, a bancada com o cooktop, a pia e a geladeira. Eu queria muito tirar essa muretinha, mas a gente tem que ver porque é alvenaria estrutural. Apesar dessa muretinha não tá segurando nada, né? Mas aí tem uma questão de contrato, isso a gente vai avaliar melhor. Mas podendo tirar a mureta, eu queria fazer uma divisória que fosse menos profunda, que tivesse os 60 centímetros da profundidade da bancada, mas que fosse até o teto. E ela pode ser mais fininha, ela não precisa ter a largura de uma parede. Vocês vão ver a hora que a gente começar a mobiliar, como que vai ficar melhor em termos da distribuição dos armários, porque é como se a gente emoldurasse os armários da cozinha. E aí vamos começar a colocar os móveis. A gente coloca o sócolo. O sócolo a gente pode colocar de 10, 15 ou 20 centímetros, lembrando sempre que quanto mais alto o sócolo, menor vai ser o armário que vai ficar ali em cima. Então, nesse caso, eu coloquei um sócolo de 10. Eu tenho usado geralmente o sócolo de 10, acho que o de 15 fica muito alto, tá? Para o armário da cozinha, a ideia então é colocar um porta-temperos do lado esquerdo, gaveteiro embaixo do cooktop e 2 portas embaixo da cuba. Essa linha embaixo comprida na horizontal a minha ideia é que a gente faça um gavetão para colocar, por exemplo, vassoura, escada, já que lá na área de serviço a gente não tem espaço nenhum. Para cima a gente tem então 2 armários basculantes, que eles são menos profundos do que a bancada, para que a pessoa, a hora que estiver trabalhando na bancada, não bata a cabeça no armário superior. E aí, aproveitando a altura do teto, a gente pode colocar um outro armário lá em cima, mas aí sim, esse não precisa ser recuado, porque ele está mais alto do que a nossa altura, então a gente não corre o risco de bater a cabeça. Então a gente ganha em área de armário para coisas, por exemplo, que a gente não tem muito uso, um eletrodoméstico que você usa de vez em quando, por exemplo, se você tem uma batedeira, mas não faz bolo com frequência. Eu estou prevendo também colocar uma coifa dessas de embutir, porque aí fica mais leve. Ela fica, toda a aparelhagem dela vai ficar embutida dentro desse armário. Ok, a gente perde espaço do armário, mas a gente ainda tem um mínimo de espaço, diferente de uma coifa comum. E ela assim não é tão mais cara do que a coifa comum não, tá? E também ela fica mais leve no visual, né? Fica um visual mais harmônico, fica menos informação. Do outro lado, a gente começa então a trabalhar com os acabamentos. Eu sempre começo pela pedra, porque a pedra é o elemento, um dos mais caros ali, fora os eletros, claro, né? Mas é um dos elementos mais marcantes, mais caros que a gente tem, tanto na área de serviço quanto na cozinha. Então eu começo escolhendo a cor da pedra. Então eu optei por uma pedra cinza, que ela não exige uma manutenção tão restritiva e mesmo assim ela é clara. No outro lado, na cozinha, eu repeti a mesma pedra na bancada, no sócolo e também na parede de trás, nesse que a gente chama de roda-banca. Eu repeti esse acabamento aí porque ele é um acabamento maior, ele tem menos junta, ele é mais uniforme, vai ter menos informação e isso é melhor para esse tipo de ambiente pequeno, como a gente já falou várias vezes. Experimentei colocar aqui um madeirado no armário inferior, é que toda vez que eu vou fazer cores diferentes nos armários, que é uma coisa comum que eu faço, eu tento colocar a parte mais escura para baixo, porque se a gente colocar a parte mais escura para cima, tende a pesar, fica meio desproporcional. Experimentei colocar o madeirado nas básculas também, porque eu queria deixar com menos cara de cozinha, sabe? Já que ali é um hall de entrada.
Na parede da TV, eu resolvi aquela questão do desalinhamento entre os móveis, colocando o mesmo madeirado no painel da parede que vai alinhar todos esses acabamentos. E aí, se a gente for colocar aqui a porta da área de serviço para a gente vê só assim a combinação, de repente uso o mesmo tipo de madeira. E aí eu dei uma evoluída aqui no acabamento, coloquei uma parede num tom de cinza que puxa um pouco pro bege, troquei as cores dos móveis para uma tonalidade também mais escura, um cinza, alguma coisa desse tipo, mas isso sim, eu tô estudando ainda, tá? Aí para a porta não ficar se destacando nessa parede que deu uma escurecida, eu pensei em pintar a porta na mesma cor da parede da sala, porque aí a gente consegue dar uma sumida, sabe? Uma camuflada na porta. Lá na cozinha, voltando nos móveis, eu avaliei e achei que ficou um espaço muito grande entre o armário superior, esse que tá branco, e a geladeira. Então eu queria colocar um nicho ali. E aí eu tava avaliando aqui se a gente faz o nicho no branco ou no madeirado. Evoluí aqui também na parte da decoração, da ornamentação da sala. Coloquei uma luminária de piso, já que a gente não tem espaço para uma mesa lateral com luminária. Repara também que eu dei uma colorida no ambiente. E eu fiz isso nos objetos decorativos, porque eles são fáceis de você trocar e é mais barato, é muito mais simples do que, por exemplo, trocar um armário. E aí, olhando assim, dando uma olhada geral, uma olhada de cima, eu achei que o lado da televisão e o lado do sofá, eles ficaram muito diferentes um do outro. O lado do sofá tá muito clarinho e o lado da TV tá muito escuro, assim, o cinza, madeira e tal. Então vamos colocar um acabamento branco aqui só pra gente dar uma leveza, mas depois a gente escolhe que tonalidade vai ser. Vamos pensar no tapete? Eu sempre coloco um tapete neutro, assim. Pode ser um cinza claro ou então um cinza mais escuro, vai tudo depender da cor do piso. Ah, o piso, pelo vídeo que a gente viu, o apartamento vai ser entregue sem piso. Então vamos escolher um piso que seja neutro também, que fique entre o bege e o cinza. Mas lembra que eu falei na aula passada que a gente pode usar de adereços, de objetos, de complementos na decoração para a gente melhorar a sensação do ambiente? A gente pode colocar um tapete listrado. Ok, olha esse tapete listrado. Repara como ele encheu muito mais a sala, enquanto que no ambiente pequeno a gente quer dar a sensação de esvaziar. Por que isso aconteceu? Porque as listras dele são muito largas. E outra coisa é que a posição da listra está no sentido entrada-varanda, que é um sentido que já é longo. E a gente precisa alongar no outro sentido, beleza? Beleza, então vamos trocar o lado. Melhora um pouco, só que a listra ainda é muito larga. Então vamos pensar em outro modelo. Aqui a gente já tem um tapete que dá uma colorida no ambiente, só que, apesar de ter essa listra laranja, amarela aí, fininha, o azul ainda é largo e tem um contraste muito grande do azul com o amarelo. Então vamos pensar em um tapete listrado nessa posição, com listras finas, só que com menos contraste. Pronto, olha como ficou leve e ajudou a aumentar a sensação de largura da sala. Só um detalhe, como esse sofá ele é um modelo desse de pé mais alto, que deixa a base livre, o ideal é que você coloque o tapete bem para baixo do sofá, porque a gente tem o piso muito como referência do tamanho da área. Então, se o tapete terminasse no limite do sofá, nos pés, o ambiente ia parecer menor do que ele é. Então, a gente colocando o tapete bem para o fundo, a gente consegue dar a sensação da sala ser maior. Vamos ver como é que fica a questão da cortina. A primeira coisa que a gente pensa geralmente é naquela regrinha, né? De 15 a 20 centímetros, ultrapassando o tamanho da porta ou da janela. Repara que nessa parede a gente tem agora
desenhada, entre aspas também, 3 faixas na vertical. Vocês não acham que tá subdividindo demais essa parede e fazendo com que ela pareça alta? Se a gente olha do piso ao teto, sabe? É porque tem essas linhas. Qual que é a solução para isso? É a gente colocar uma cortina que vá de parede a parede. Olha como que melhorou o aspecto da sala no sentido de largura dela, na sensação da largura. Só que, gente, essa janela, essa porta para varanda é a única fonte de luz que tem no ambiente inteiro. Então, talvez seja melhor a gente trabalhar melhor essa questão da cortina, colocando uma cortina mais clara, por exemplo. Mas aí você me fala, eu quero poder escurecer esse ambiente, porque às vezes vai alguém aqui em casa dormir nesse sofá e não quero que acorde com o sol, ou então eu assisto filme durante o dia e quero poder escurecer o ambiente. Beleza. Quem sabe se a gente colocar então uma persiana, detalhe, horizontal, porque a vertical vai ficar um monte de linha na vertical e não vai ajudar a gente no sentido de ampliar a sala. E aí a gente pode combinar essa persiana com uma outra cortina na frente dela de um tecido mais leve, mais translúcido. Então a persiana controla a iluminação direta do sol e também controla a intensidade da luz no ambiente, e a cortina branca vai trabalhar mais na questão da privacidade do ambiente. Vamos então agora pensar como que vai funcionar esse móvel aí que a gente dividiu para TV e para rack, e para móvel e para tudo mais. A minha ideia era que esse puff que está embaixo da bancada fosse leve, com rodízio, né? E aí a gente consegue puxar ele pra frente. Aí a gente puxa essa bancada pra frente, que também vai ter que ter rodízio. E aí eu pensei em a gente expandir esse tampo de alguma maneira, porque ele tá bem estreitinho. Quem sabe se a gente fizesse um tampo dobrável? Então a gente faz um tampo em cima desse, divide em 2, que vai abrir então para um lado e para o outro. A gente pega esse conjunto de bancada, barra mesa, né, e puffs e leva lá para o outro lado para usar aquele móvel como um banco. Pronto, a gente tem uma mesa para 4 pessoas. Mas aí eu fiquei pensando, muito preocupada por vários motivos, né? Imagina, tem um tapete ali, o tapete tem uma certa espessura e aí a gente vai ficar passando puff para lá, bancada para lá. Se tiver coisa em cima da bancada, de repente um copo vai balançar e vai cair. Que tal se a gente invertesse a posição do móvel que está lá como assento com os puffs? E aí, quando a gente puxar a bancada para frente, o banco já vai estar no lugar. E a única coisa que vai ter que se mexer vai ser o puff. Só que ficou muito apertado. Não tem nem passagem ali entre o puff e o sofá. Isso não vai dar certo. E aí eu diminuí aí um pouquinho essas abas de abertura, só que não daria muito certo. Então eu pensei, quem sabe a gente não joga essas abas que aumentam a mesa para baixo. E ao invés de fazer 2, a gente faz uma só. E aí ficaria desse jeito, a gente joga essa aba que abre pro lado da parede. Tá vendo? Aquilo ali seria a extensão da bancada e ela aqui fechada. Fechada, ela serve como um fundo pro móvel. Até aí não tem problema não. E puff, não precisa ser puff. A gente tem um espação ali do lado. Dá até pra gente colocar uma poltrona. Mas aí a poltrona vai ser meio complicada pra gente carregar ela pra lá e pra cá pra usar como assento aqui do outro lado da bancada. Então vamos colocar uma cadeira mais leve, gente, o ambiente é pequeno. Dando uma olhada de cima, me incomodou porque o acabamento da cadeira e do sofá são muito parecidos. E aí fica parecendo um conjuntinho. Eu não gosto muito de trabalhar com conjuntinho não, gente. Eu acho que cada móvel tem a sua importância, o seu peso dentro do ambiente. Então vamos pensar em outras opções.
de repente uma poltrona desse tipo, até daria certo. Só que por ela ter braço, também acaba, a hora que for usar na bancada, acaba apertando. Então vamos pensar numa cadeira que tem a cara de poltrona. Achei que a cor preta ficou legal, porque deu um contraste bom com o resto do ambiente, sem pesar muito. E a gente pode até colocar 2 cadeiras. Isso fica meio esquisito, né? Tá parecendo uma sala de espera isso aí. Quem sabe se a gente colocar uma cadeira e um puff? Eu acho que fica legal. E aí esse puff também pode servir como mesa lateral de apoio. E a pessoa que está sentada na cadeira também pode apoiar ali um copo, alguma coisa desse tipo. Mas espera aí, esse modelo de puff que eu coloquei, ele não permite isso, porque ele é meio abauladinho. Mas é para o nosso bumbum ficar confortável ali. E esse modelo aí especificamente, ele é todo na madeira e não fica muito leve para carregar para lá e para cá não. Então vamos pensar em outra coisa. Seat Garden ou Garden Seat, eu sempre confundo qual que vem antes. Essa é uma boa opção, porque é leve, tem um buraquinho no meio justamente para a gente poder enfiar o dedo ali para carregar para um lado e para o outro. E a gente pode usar como assento, como mesa lateral para a cadeira e para o sofá. Gostei, achei que deu uma solução boa. Mas sinceramente eu não gostei muito desse móvel aí de bancada e banco. Não gostei ainda. O móvel tá pequeno com relação ao tamanho da parede. Vamos tentar colocar ele para o centro. E aí a gente pode jogar a cadeira para o lado de cá e o puff para o lado de lá. Deu uma melhorada, né? Deu uma bela de uma melhorada. E vamos ver de cima em planta como é que tá ficando até com relação à cozinha. Até que tá ok. Me incomoda o fato do sofá parecer que tá meio espremido ali, porque tem uma parede do lado. Vamos tentar inverter. Gostei, achei que ficou melhor. E aí a gente pode melhorar também a proporção desse móvel da TV com a parede da sala. Só que se ele pegar de um lado ao outro na parede, quando a gente chegar ele para frente para usar como mesa, né, expandida, ele vai simplesmente ficar gigantesco. Então não sei se vai dar muito certo, mas vamos dar uma melhorada nele. Enquanto isso a gente vai pensando. A gente pode chegar para um lado só e usar aquele canto ali como mesa de trabalho, uma mesa de trabalho fixa, que você não tem que abrir nada para usar, independente da televisão. Acho que resolve isso, hein? Tira aquele fundo da madeira ali, porque não tem nada a ver, né? E a mesa de jantar, onde que eles vão comer? Ou eu tiro essas gavetas de baixo e fica uma bancadona livre, aí você pode trabalhar do lado de alguém que tá almoçando, tipo passarinho no fio, um do lado do outro, assim, mas eu acho que não vai ficar bom. Então vamos pensar em outra posição para a mesa. Botei no vermelho aqui para vocês enxergarem melhor, tá? E se a mesa abrisse dessa forma? Ela tá com 1,20 de largura para poderem sentar 2 pessoas, mas olha como é que ela tá invadindo o sofá. Não cabe, gente, porque se alguém sentar lá do outro lado e precisar passar para ir no banheiro no meio do jantar, tem que dobrar a mesa, não tem jeito. Tira a refeição, tira prato, tira tudo, vai ser o caos, sem condições. Vamos ter que diminuir. Fazer uma mesinha quadrada. Vamos fazer uma mesa que seja dividida em 2 partes e tenha a mesma largura da bancada lá de trás, a branca. Então a gente tem uma parte aqui e outra parte aqui. E aí, para guardar esse tampo, a gente pode dobrar. Então a gente levanta, dobra e apoia ele na bancada. Bom, eu acho que funcionalmente o projeto parece que está bem resolvido. Mas agora vamos ver se a gente consegue melhorar as cores. Está tudo assim, branco madeira e o cinza da bancada, né? Quem sabe se a gente, ao invés de fazer branco, a gente fazer cinza. E aí a gente coloca o cinza na bancada, na báscula em cima da bancada da cozinha, no nicho, e um outro cinza, o mesmo cinza da outra parede, a gente pode também colocar nessa parede de fundo. Então vamos melhorar a bancada. Ela agora tá assim, com esses 2 tampos, né, dessa maneira,
E se a gente pudesse embutir esse tampo? Dá para fazer isso. Então a gente engrossa um pouquinho o tampo, subtrai ali onde vai entrar a mesa dobrável e coloca a mesa dobrável. Pronto. Acho que nesse aspecto aí tá resolvido. Só que sabe o que eu esqueci, gente? Olha só, repara aí, vou dar alguns segundos para você ver o que eu esqueci de colocar nessa cozinha. 5, 4, 3, 2, 1. Esqueci do forno comum e do forno de micro-ondas. É isso, gente. Vamos ver como é que ficou o todo e aí vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa sala. Gente, eu amo projetar, eu amo fazer isso. A arquitetura é minha vida. Mas quando você me conhece melhor, percebe que a minha missão é mesmo fazer com que todo mundo entenda a importância de viver num espaço bem projetado. E acima de tudo, que aprendam a fazer isso sem depender de ninguém. Porque saber aproveitar bem um pequeno espaço, como esses pequenos apartamentos que a gente vive hoje, esses espaços mínimos, na minha opinião, tinha que ser tão básico como saber cozinhar o básico, sabe? Tipo, se você não cozinha o básico, você vai ter problema na sua alimentação, porque você vai ter que comer fora, vai ter geralmente besteira. E vai acabar desembrulhando muito mais do que descascando. Já ouviu falar nisso? Desembrulhe menos e descasque mais? Então, se você não sabe mobiliar e decorar basicamente a sua casa, você vai ter problema na hora de usar esse espaço, porque ele não vai funcionar. E é para isso que eu disponibilizo um método de aprendizado certeiro. Mas sabe aquela coisa? Você sabe que precisa emagrecer e foi ao nutricionista. Aí lá ela te orientou a fazer uma dieta e malhar. Te deu tudo na mão. Agora, se você não emagreceu, a responsabilidade é da nutricionista ou é sua? Então a escolha de ultrapassar um obstáculo e aprender mais uma coisa para sua vida é sua. A escolha é só sua. Você pode pensar: eu não tenho tempo pra isso. E eu te falo o seguinte, não é questão de tempo, é questão de prioridade. Se for importante, você vai arrumar um tempo e você vai se dedicar. Então no próximo vídeo eu vou te dar exemplos reais de que isso é possível. Você pode rever esse vídeo em que eu projetei essa sala aqui junto com vocês quantas vezes você achar necessário. Mas não precisa se apegar a todos os detalhes, se apega só àquilo que se aplica ao seu caso, tá? E eu te digo que esse processo funciona, já produziu inúmeros resultados e na próxima turma do curso Já Sei Decorar ele vai produzir ainda mais, eu tenho certeza. E antes de eu terminar, eu queria te dizer que a produção dessa série de vídeos para a Semana da Decoração tem sido uma experiência muito intensa e positiva para mim. Na verdade, está sendo um desafio muito grande, principalmente por conta do meu momento pessoal que eu tenho vivido com meu pai, porque ele está hospitalizado e não está nada bem. Então produzir e gravar esses vídeos
como esse ou como os vídeos que eu gravo pro YouTube é terapêutico, sabe? Porque a felicidade que me dá de ver a transformação na vida das pessoas quando elas aprendem a decorar o espaço, a enxergar o espaço de outra maneira e conseguem deixar como sempre sonhou, através das coisas que eu ensino, é assim, não tem preço. Bom, e agora, se você está pronto para disputar uma vaga na próxima turma do Já Sei Decorar, fica ligado. Eu vou abrir as inscrições em alguns dias. Mas quando eu abrir, eu vou te mandar um e-mail com o link da inscrição, então fique esperto no seu e-mail. Meu curso Já Sei Decorar é um curso 100% online. Você pode fazer no seu tempo, de qualquer lugar que tem internet, no computador ou até no celular. A gente já tem uma lista de espera que está enorme e é prioritário, eu vou abrir antes para eles. E aí eu vou aproveitar, claro, para te falar que se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixa um comentário para eu saber o que você está achando da nossa semana da decoração. E depois acesse esse link que está na descrição dos vídeos para ver alguns comentários de pessoas reais que mudaram de vida ao mudarem sua percepção do espaço. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!